Olá, eu sou Simária Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo de elaboração de si que eu desenvolvi com a Viviane Reis através da fotografia. Então a gente fez um ensaio fotográfico, a gente já tem feito outros vídeos aqui falando sobre a fotografia como processo também de elaboração de si, podendo ser inserido dentro dessa visão de processo terapêutico, principalmente quando a gente está falando aqui de corpos femininos, de mulheres, e nesse processo de reconexão com os nossos corpos, com a nossa experiência feminina, com a nossa ancestralidade sagrada. Lógico que a Viviane Reis não trabalha só com a questão de fotografia com mulheres, mas é um cantinho que a gente tem experimentado dentro do movimento dela, nesse sentido de buscar, como ela disse naquela entrevista que eu fiz com ela e com a Ariane, depois a gente compartilhou os bastidores, falando do processo da Ariane, e a gente começou a fazer algumas reflexões sobre esse primeiro momento de escolha do lugar em que você quer fazer esse ensaio, de você pensar no primeiro momento qual que é o lugar que te representa. E eu passei por toda uma trajetória de elaboração junto com ela, desde um primeiro momento, onde a gente começou não só a escolher o espaço, mas eu também entrei num profundo processo de me conectar comigo mesma, de tentar pensar qual era a imagem, qual era o movimento, o porquê de tudo isso, o que eu tinha que preparar para aquele dia, para estar ali na minha disposição, para poder surgir no momento certo, se a gente fosse utilizar, poder ter aquilo que eu achava que precisaria. Um segundo momento, que foi realmente o dia da fotografia, a gente chegou a adiar acho que umas 2 vezes, porque eu sentia que precisava estar dentro de uma atmosfera, dentro de um movimento que nos dias que a gente tinha marcado eu ainda não me encontrava. Então eu fui fazendo todo um movimento de elaboração, de conexão comigo, com os meus pensamentos, com o objetivo de tudo aquilo, para que realmente fosse algo não só como uma fotografia comum, mas que fosse mais profundo, que é justamente a proposta da Viviane, que é trazer todo esse processo de profunda reconexão. A gente, enquanto mulheres, sabemos, né, muito como que é profundo a nossa relação com o nosso corpo, de gostar do nosso corpo, de ter dificuldade às vezes de se relacionar com esse corpo por conta de toda uma cobrança externa que vem e que nos afeta, e que também com o passar do tempo e com o passar da idade, isso vai se movimentando dentro e a gente vai precisando reaprender constantemente a retomar essa relação e essa conexão para que seja de uma forma amorosa, profunda e saudável. Depois, um terceiro momento que é, além do dia de fazer as fotos e me sentir ali quase que dissolvida na paisagem, porque realmente é uma conexão que vai acontecendo entre você, a pessoa que está te fotografando, a paisagem, a luz, os cheiros, o ambiente, as pedras, as árvores. Então eu escolhi fazer no ambiente natural, justamente pensando em tudo que a gente tem falado sobre a mulher selvagem, sobre o arquétipo da mulher selvagem, sobre feminino ancestral, sobre ancestralidade sagrada, que vai aqui o nome do canal remetendo a todo esse processo de recuperar esses saberes ancestrais, de recuperar uma sabedoria lá da nossa ancestralidade que faz todo sentido hoje em dia, que a gente acabou se perdendo desses saberes. Então tudo isso vai se elaborando até que chega esse movimento do dia da fotografia e depois um momento que eu diria que é o melhor de todos, fazer a fotografia e as fotos é muito gostoso, é um misto entre você se sentir à vontade e você experimentar momentos de vergonha, momentos de eu não sei muito bem o que fazer com o meu corpo, eu não sei como trazer uma expressividade dentro daquilo que eu gostaria de representar, mas a Viviane tem sempre um olhar muito delicado, ali muito sutil, que vai conduzindo o movimento, então vai acontecendo tudo de uma forma muito natural, muito profunda. Mas a terceira etapa, então, é justamente esse movimento em que a gente pode ver o resultado, ver como que agora a gente se olha de um outro lugar. Então, passando por esse movimento de construção com o outro, desse processo de si, então esse olhar do outro, esse olhar do artista, da fotógrafa, que vai te trazendo uma devolutiva desse olhar, mas mais do que isso, o que surge como resultado desse processo. Para mim foi o momento mais importante, mais fantástico, que foi me ver em um lugar que eu não imaginava, ver que a gente conseguiu alcançar lugares que eu também não imaginava que tinha conseguido, nem no dia mesmo, nem tendo feito a foto. Uma coisa é você fazer e outra coisa é você ver o resultado disso. E como isso, ver esse resultado nos traz forças, potências, memórias de toda uma trajetória, memória de todas as dores, todas as cicatrizes, todos os momentos que a gente às vezes quer desistir, mas a gente chega até ali, né? Viva ainda,
respirando ainda e podendo recomeçar. Então, para mim foi mesmo um marco assim de recomeço, de me olhar, de olhar para trás e valorizar tudo que já aconteceu, mas também projetar para frente novas possibilidades de vida, objetivos e ideias. E eu tô realmente no momento de gestar muitas novas ideias, novas relações, buscar novas conexões com pessoas, desenvolver processos de forma tanto individual quanto coletivamente. E para mim foi esse marco dessa fotografia, toda essa elaboração, desde eu me pensar fazendo isso até o fazer e o pós-fazer e começar a visitar então esse resultado, para poder entender não só a minha individualidade, então aquela angústia que eu estava anteriormente, às vezes de querer me comparar aos ensaios de outras pessoas, como que elas conseguiram fazer, né, e chegar em determinados lugares, entender que não é esse o movimento, é um movimento mais de mim comigo mesma, como que eu me movimento dentro dessas imagens, gestos, roupas e ambiente, tudo isso junto, e como que isso produz um resultado que é muito único para cada mulher. Eu diria que todas as mulheres deveriam passar por essa experiência, principalmente quando a gente já sai da fase mais jovem. Eu acho que tem vários momentos de significação. Acho que fazer um ensaio desse, quando você é jovem, como a Ariane fez, te dá um lugar de potência e de força e de possibilidades. Então, você se ver nessa potência é muito importante. Como a Ariane disse, eu não me achava, né, nada do que eu vi depois. Não achava que eu iria conseguir conquistar esses lugares que eu conquistei vendo depois. Então, acho que tem uma potência, sim, para a mulher jovem. Eu acho que tem uma potência ainda mais profunda para a mulher da meia-idade, porque a gente consegue experimentar a relação com o corpo de uma outra forma, ressignificar este lugar e realmente se ver dentro de todo o movimento e de uma experiência que já foi conquistada até aqui. E ainda mais, eu diria, para as mulheres mais velhas, porque aí é um terceiro momento que eu imagino que seja ainda mais profundo por conta de toda uma intensidade ainda mais vivida, de vidas, de histórias, de sonhos realizados, de sonhos que se frustraram e realmente nesse momento de redescobrir um novo lugar. Eu tenho indicado esse ensaio para inclusive mulheres que estão no processo de menopausa, que traz uma profunda readequação no sentir do corpo, no sentido inclusive do corpo também, e de uma maior amorosidade dessa relação com todas essas nossas nuances, esses nossos ciclos e movimentos. Então a fotografia vai saindo desse lugar que hoje às vezes é tão banalizado para um lugar muito mais profundo através desse olhar tão delicado dessa fotógrafa tão especial que conduz as mulheres, e não só mulheres, lógico que o trabalho dela é mais ampliado do que só com mulheres, mas como aqui no canal a gente tem um pouco dessa ideia de trabalhar com profundidade as questões do feminino, por isso eu falo especificamente do resultado de tudo isso para mulheres. É importante a gente pensar enquanto corpo, pensar que temos um corpo, que precisamos olhar e cuidar desse corpo com amorosidade, com todo carinho, para que ele possa ser nutrido, inclusive de experiências como essa, que fazem todo um novo significado e uma ressignificação da nossa relação, não só com a fotografia, mas principal e profundamente com a gente mesma. Então eu espero que o meu ensaio, o ensaio da Ariane e tantos outros ensaios que a Viviane tem feito, publicado no Instagram dela, no Facebook, possa chegar e reverberar lugares para que outras pessoas também sintam esse chamado e essa ferramenta de possibilidade de elaboração de si. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu te encontro no próximo vídeo.